I've always liked to play with fire. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Luna Solis Cast, o podcast literário do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. Eu sou Laura Zaca e no episódio de hoje estamos com um quadro Escrita Criativa para falar dos arquétipos de vilão. É logo depois da vinheta. Então, pessoal, hoje estamos aqui com os arquétipos de vilão, né, gente? E vamos começar, né, que há uma diferença entre o vilão e o antagonista, justamente porque, né, o vilão é um arquétipo do antagonista. Então, né, a gente já tem uma diferencinha aí, entendeu, gente? E, claro, né, o vilão e o antagonista, eles, né, se contrapõem ali aos protagonistas. A gente já fez aqui, entendeu, um podcast apenas com os arquétipos de herói. Então, hoje estamos aqui, né, pra falar do seu inimigo, o contraponto. O contraponto, pra falar dos arquétipos de vilão, que tem muitos, entendeu, gente? Tem vários. E se você quer saber quais são todos os arquétipos de uma narrativa, também tem um quadro aí que a gente explica todos os arquétipos, né? É o protagonista, o antagonista, o coprotagonista, o deuteragonista, é tudo, gente. Vocês sabiam disso? Vamos lá escutar pra vocês saberem mais. Aqui a gente vai falar um pouco do antagonista, mais especificamente, né, do arquétipo do vilão, né, que entra aí dentro do... é um subarquétipo aí, do arquétipo, né, do antagonista. E, né, gente, obviamente que o antagonista, ele, ao lado ali do protagonista, são os personagens mais importantes ali dentro de uma narrativa, né? Eles têm uma equivalência. Então, ao contrário do coprotagonista e do deuteragonista, que são o segundo maior personagem de maior relevância numa trama, o antagonista e o vilão, eles têm ali uma equivalência com o protagonista. Porque sem o vilão também não tem história, gente. O que vai ser do protagonista sem o vilão? O protagonista, ele precisa do vilão pra fazer sentido, pra ter uma narrativa, pra tudo se encaixar. Ele precisa lutar contra algo. Esse algo, essa coisa, é o antagonista, entendeu, gente? Tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Então hoje estamos aqui pra falar deles, entendeu, gente? A gente já fez um podcast falando ali de alguns tipos de vilões, mas a gente fez um podcast mais com os estereótipos de vilões. Aqui são arquétipos, gente, que uma diferença aí entre o arquétipo e o estereótipo. Então, gente, vamos lá, né, pra debater o que é arquétipo, o que é o antagonista, o que é o vilão, que diferença, qual é a diferença entre eles, isso. Vamos às definições. Vamos às definições. Calma, vou explicar. Facinho de entender. Então, né, para começar, a diferença entre o antagonista e o vilão. O antagonista é um personagem que se opõe ao personagem principal e nem sempre está presente nas narrativas. Ele representa uma ameaça ou dificuldade para o que o protagonista deseja alcançar. O vilão de uma história pode variar de uma pessoa que comete vários crimes hediondos. Tudo depende do universo que ele habita e da história em que ele está inserido. O vilão e antagonista não são a mesma coisa. Vilão é um personagem que representa o lado mal. Já o antagonista é um personagem, grupo de personagens ou uma instituição que representa a oposição contra o qual o protagonista tem que lutar. O vilão seria um dos arquétipos do antagonista. Então, resumindo, gente, o vilão é só mais um dos arquétipos aí do antagonista. É isso. E é do vilão, especificamente, que a gente vai falar aqui, que tem vários subarquétipos aí do vilão, entendeu, gente? Então, bora lá. Mas o que é um arquétipo, né, gente? Vocês ficam falando arquétipo pra lá, pra arquétipo. O que é isso? O que seria isso? O que seria isso? Arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. Esses personagens têm características percebidas de uma maneira semelhante por todos os seres humanos. Esse conceito foi desenvolvido por Carl Jung, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Para Jung, esses comportamentos estão no inconsciente coletivo e por isso são percebidos de maneira similar por todos. Arquétipos são como impressões que as pessoas inconscientemente possuem a respeito de algo ou alguém e que influenciam sonhos, fantasias até seu comportamento. São personagens que sintetizam os principais tipos de pessoas, se é possível simplificar algo tão complexo quanto os seres humanos. Seja, o arquétipo, gente, é um conjunto de padrões e comportamentos que você associa a alguma coisa, a um personagem.
Então, você vê o Percy Jackson, a Katniss Everdeen, o Harry Potter, você automaticamente associa eles ao arquétipo do herói, porque... E você nem sabe por quê, você só associa. Você só sabe. Você só sabe, entendeu? Que é tão intuitivo que só de ver você já sabe identificar. Você vê o Voldemort, o Sauron, o Cronos, você... Vilão. Você é o antagonista, isso. Todas as características estão lá. Exatamente. E o que vai diferenciar o arquétipo do estereótipo, gente? O estereótipo, ele é um tipo de arquétipo, só que meio que clichê. O estereótipo é um clichê, então você pega o arquétipo e exagera ele a um ponto que vira clichê. Estereótipo. É isso, gente. É muito simples. Então, a diferença desse nosso episódio, né, dos arquétipos de vilões para o nosso podcast de Papo Literário sobre vilões é essa, né? No Papo Literário a gente falou um pouco dos estereótipos de vilão e aqui a gente vai falar dos arquétipos. Aqui é sério, entendeu, gente? O golpe tá aí. Cai quem quer. Então, né, vamos para os arquétipos de vilão, gente. E o primeiro arquétipo de vilão que nós temos é o anti-vilão. Vocês sabiam dessa, pessoal? Vocês conheciam? E o anti-vilão é um arquétipo que fala de um vilão que tem motivações positivas, bondosas, por assim dizer. Ele faz as coisas erradas, entre aspas, certas em seu ponto de vista, por motivos bons. Para esse tipo de vilão, ele está certo no que está fazendo, mas seus meios não são tão benignos quanto se pensa. E como exemplo, né, gente, nós trouxemos aqui um exemplo que é muito conhecido e quem é muito fã da cultura pop, o Thanos, lá das HQs e das histórias lá dos quadrinhos da Marvel, né? Que ele tem toda aquela motivação de apagar basicamente metade da população do planeta pelo bem da humanidade, gente, pra ter mais recursos, ter mais recursos, entende? Os seres, eles são muito zerrelas, então se você eliminar metade dele, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, a gente vai ter recursos pra todo mundo, olha que ideia boa. Exatamente. Porque se você fizer isso, os mundos vão acabar rapidamente, entendeu, Não gente? tem recurso pra todo mundo, é muita gente. Muita gente, entendeu? Então certo é eliminar metade, e é isso. Gente, parece até que eu cometi um erro terrível, nossa. A gente tentou muito encontrar um anti-vilão, assim, mas, gente, a gente só lembrou do Thanos, entendeu, gente? Porque o Thanos, ele ficou muito famoso aí no MCU, né, gente? No universo cinematográfico daí da Marvel, né, gente? Mas ele veio aí das HQs, né, gente? Que é literatura, então estamos incluindo ele aqui, entendeu, gente? Então está correto. Está correto, que é a nossa análise. HQs são literatura. Eu vou deixar um alerta aqui, hein? E o segundo arquétipo de vilão é a besta, ou também pode ser chamado de o monstro ou a criatura. E, né, a besta se trata, né, trazendo um conceito do humano versus o monstro. Uma criatura é o inimigo nesse conceito. Essas criaturas não precisam de razão. Apenas seu instinto já é suficiente para transformar sua existência em ameaçadora. Suas ações não podem ser vencidas na argumentação, e a única maneira de impedi-la é a sua morte. O objetivo da criatura é apenas se proteger e se alimentar. E aqui a gente colocou, gente, um exemplo icônico, entendeu, gente? O Drácula, do livro Drácula, do Bram Stoker, gente. Gente, pra que exemplo melhor? Gente, ele é literalmente visto como um monstro pelos outros personagens. E detalhe que o Drácula não é o protagonista do livro, embora, né, o nome dele esteja no título do livro. Plot twists aqui, entendeu, gente? O protagonista, né, é ali o menino que se hospeda lá na casa dele, entendeu, gente? E tadinho, o menino sofre horrores na casa do Drácula. Mais pra frente aparece o Van Helsing caçando o Drácula, aí junta geral pra caçar o Drácula, entendeu, gente? Eles veem o Drácula como um monstro, uma criatura a ser eliminada. E literalmente ele se alimenta de sangue, né, gente? É sobre. Criatura que só se protege e se alimenta. Drácula, gente. Pega ele, frita ele, faz purê. E o terceiro tipo nós temos o Valentão. E o Valentão é um personagem que bate diretamente com o protagonista com o objetivo de quebrá-lo psicologicamente através da força e ou comportamento invasivo e desequilibrado. Existe um perfil psicológico que você terá que desenhar para provar a razão pela qual o Valentão faz o que faz. São pessoas que tiveram uma infância dura, famílias disformes ou chegavam a sofrer a mesma humilhação e intimidação que reproduzem fora de casa.
E, gente, aqui nós temos como exemplo, né, nós resolvemos trazer como exemplo um Eu usei um personagem master aqui. icônico, gente, icônico, que é o Ares lá da saga Percy Jackson. Que, gente, o melhor exemplo não tem. Gente, é o deus da guerra. Porque é maior Literalmente. valentão que isso, gente. Gente. É literal. E ele teve uma infância difícil, gente. Filho dos Zeus, entendeu, gente? Com a Coitado. era. Coitado, deve ter sofrido horrores aí, entendeu? O menino traumatizado, entendeu? O Ai, menino. gente, justificado. Resolve tudo na força bruta. Gente, que é mais valentão que isso, gente. Gente, ele foi lá achando que ia bater no Percy. E ele é tão valentão que ele chega a ser burro, que ele vai enfrentar o Percy no mar, gente. Filho Ô, do gente. Poseidon no mar. Alguém avisa? Onde o menino é imortal, que o menino não morre na água. Ele vai lutar com ele no território dele, gente. Tipo, Que plano de merda. ele é muito, tipo, só força bruta e porrada. Ai, tanto é que ele perde o posto de Deus da Guerra pra Atena, porque a Atena derrota ele na guerra. Ai, gente, o melhor exemplo. Tinha que ser o Ares aqui, de Percy Tá, Jackson. tá bem. Entendeu? Porque o Rick Riordan, o tio Rick colocou ali a essência do valentão nele. Gente, É vocês literal. conhecem o Rick Riordan? Ele é muito literal, entendeu? Ele, É literal. eu vou escolher o arquétipo do valentão pra enfrentar o Percy. Quem eu coloco pra ser esse valentão? Deus da Guerra. Faz todo Perfeito. sentido. O miserável é um gênio! E vamos, né, pro próximo arquétipo de vilão, que é a máquina. A máquina é um ser não humano que tira suas próprias conclusões de forma lógica, não sobre dor, medo ou tem influência emocional. Dessa forma, tomando decisões apenas pela lógica, sem análise ética e moral. E, gente, o que vocês acham que é o nosso exemplo aqui, entendeu? Voltamos para as HQs aqui, entendeu, gente? E vamos falar de Ultron, gente. Sim, ele mesmo. Gente, ele foi criado, aí ele passou algum tempo na internet e ele deduziu que precisa eliminar a humanidade porque a humanidade tá perdida. Pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir. Só por esses minutinhos na internet, Na viu, internet, gente? gente. Grave. Gente, maravilhoso, ele passou alguns minutos nele. Não, essa humanidade tá estragada, a gente tem que recomeçar do zero. Então eu vou matar a maior parte da população e os que sobrarem, os que sobreviverem, entendeu? Lindo. Gente, Não dá fez pra todo recomeçar. sentido, entendeu? Aí, não, acho que não, eu vou matar tudo geral mesmo, entendeu? E eu vou reconstruir as pessoas da minha imagem, porque eu sou muito perfeito. Olha aí. Lindo, melhor plano. Meu chapa, eu estudei, né? Gente, é uma máquina. Ele não vai pensar racionalmente como humano, a gente vai. O negócio vai ser literal. Ele não tem ética ou moral. Ele não Construir tem. a humanidade é isso, porque É isso. eu acho que eles perderam, é isso. É o certo a se fazer. Pra ele não tem o certo e errado no contexto humano. Ele só acha que é o certo e é isso, vai. É isso, lindo. Dane-se as consequências. Mano, 20 minutos na internet ali. Estão perdidos. Não, o que é isso, gente? Não, tem que destruir isso aqui. Não tem salvação. Não tem solução. A humanidade me surpreende cada vez mais. E o próximo nós temos a Mente Mestre. E a Mente Mestre é um antagonista com potencial de infernizar a vida dos personagens, porém utilizando sua mente e talvez capangas para isso. É um vilão que pode ser revelado imediatamente ou está sempre obscuro, dependendo de seu ego e objetivos. É um vilão que busca vencer através da mente, não de forma física. Podemos dizer que ele é um mestre em alguma coisa, como um mestre da manipulação, guerra, ciência, política ou qualquer outra área que escolher. Geralmente ficando muito feliz em não colocar a mão na massa e ficar articulando diversos planos para impedir o avanço do protagonista. E como exemplo, né, gente, nós trazemos também um exemplo muito conhecido aí atualmente do mundo das distopias, que é o presidente Coriolanus Snow, lá da saga Jogos Vorazes. Gente, pra que melhor exemplo do que ele, um homem sádico ali, perspicaz, sempre planejando os planos ali pra infernizar a vida da Katniss, fez a menina ir pros Jogos Vorazes 2 vezes, tudo pra tentar eliminar ela, e teve a guerra e tudo. Gente, o Snow... Gente, tudo ele faz isso de longe, tipo assim, mandando as pessoas fazer por ele. Ele nunca vai lá. Nunca colocando a mão na massa, entendeu, gente? Ele, ai, vocês aí, idealizadores, façam isso pra mim, matem essa menina, isso. Lindo. Mata o Sino ali, aí manda os capangas matar o Sino. Nunca ele, entendeu, gente? Sempre articulando as coisas ali, né, nos bastidores, entendeu? Ele é a Mas a mente. gente sabe que ele é a mente por trás de tudo. Gente, mano, quando tem a guerra lá em A Esperança, ele manda os idealizadores dos jogos criarem armadilhas dentro da capital pra matar os rebeldes e transmitir isso ao vivo pro país inteiro ver. Gente, olha que sadismo. Ai, como eu sou inteligente. E o próximo arquétipo de vilão é o
O mal encarnado é o próprio arquétipo do vilão em suas primeiras concepções. Um ser que só quer fazer mal pelo mal. Não há propósito, desejo ou motivação. É considerado um demônio. Pode se aproveitar de situações, de pessoas e fazer o mal de forma natural. Esse vilão consegue geralmente ter acesso à mente do herói e tenta dissuadi-lo para o lado negro. E como exemplo a gente colocou a Feiticeira Branca de As Crônicas de Nárnia, né, gente? Que é literalmente vista como o mal encarnado, né? O primeiro ser maléfico a pisar em Nárnia, né, gente? E literalmente ela persuade ali o Edmund a dar uma trairagem com a família dele, né, gente? Com uns docinhos ali enfeitiçados, gente. Entrando na mente do Edmund, fazendo solês com o menino, entendeu, gente? Gente, eu manipulando a menina. Ela realmente tem toda essa coisa de ficar influenciando as pessoas, né, a ir pro lado dela, entendeu, gente? Ela tem uma legião de seguidores por causa desse rolê dela, entendeu, gente? E todas essas pessoas que estão do lado dela foram influência dela, porque teoricamente ela foi o primeiro mal a pisar em Nárnia. Então como é que 100 anos depois ela tem uma legião de seguidores? Né? Fica aí, gente. Ela realmente é o mal encarnado, né? A personificação do mal ali em As Crônicas de Nárnia. Principalmente se você levar em conta que As Crônicas de Nárnia é baseada ali na religião cristã. Coincidência? Acho que não! E o próximo que nós temos é o Mercenário. E o mercenário geralmente é um vilão com pouco cérebro e muito músculo. Ele pode inclusive ser o braço do vilão da mente mestra. Esse antagonista irá importunar o herói com estímulos físicos, desafiando sua percepção, destreza, constituição e força. Não será um vilão que criará planos megalomaníacos, mas tentará por tentativa e repetição destruir seu oponente. Em alguns casos é conhecido como Minion, ou os famosos capangas. E o exemplo que nós trouxemos aqui são a Jane e o Alec lá da Guarda Volturi, lá da saga Crepúsculo, gente. Quem lembra? Gente, basicamente o Aro fala, façam isso e eles fazem isso, gente. Eles literalmente, nesse caso, não são músculos, né? Já que os músculos deles são os poderes que eles têm. Eles são os vampiros mais poderosos da Guarda Volturi. Uma causa dor alucinante e o outro tira todos os seus sentidos. Ele faz isso pra, tipo, exércitos. Então, assim... Adoro que o Aro ama usar a Jane à torta direito com o poder dela de fazer dor nos outros. Exatamente, entendeu? E quando pessoas criam um exército pra se opor aos outros, vão tirar eles do poder. O Alex só vai dar um trisco com os dedos, entendeu? Não. Pronto, o problema resolvido. Isso, lindo. Adoro. Então, né, eles são os capangas ali da Guarda Volturi, ou no melhor, né, do Aro. Do Aro, né, gente? Famosos Minions, né, gente? Ai, gente, eu amo o Aro. Todo vilão que se preze tem que ter os Minions, entendeu? Eles são só um bando de bocós. O próximo arquétipo é o fanático, né? Esse é o vilão que a gente pode encontrar com facilidade no nosso dia a dia. Qualquer pessoa que seja muito arraigada com suas crenças e se transforma num fanático pode se tornar um vilão ao impedir o fluxo de vida de outras pessoas. Ele segue uma ideologia tão certeira, muitas vezes impulsionado por uma religião ou código moral distorcido. Tem uma única missão em sua mente e todos os seus esforços são focados nesse objetivo. Eles são muito difíceis de serem derrotados, pois colocam a missão em primeiro lugar, arriscando suas vidas e quaisquer coisa para alcançar esse objetivo. E a gente colocou aqui, gente, o Valentim Morgenstern, gente, lá dos Instrumentos Mortais, o pai da Clary Frey, gente. Mano, quem lembra? Quando ele começa lá com umas ideologias distorcidas dele, ele consegue uma legião fazendo os discursos de vilão dele. Adoro. Ele, gente, nós somos metade anjos, entendeu, gente? Essas pessoas aí do submundo, bruxos, fadas, vampiros, lobisomens, todos têm sangue de demônio, logo todos têm que ser eliminados. É tudo escória. Não apenas os demônios, como o anjozinho lá mandou, entendeu, gente? Os filhos dele também têm que ser mortos, entendeu, gente? Pra gente limpar a nossa raça, entendeu, gente? Purificar a nossa raça. E ele é aquele tipo fanático Zé Ruela, né, gente? Que ele prega uma coisa e faz outra coisa, entendeu? Porque ele começa a ingerir sangue de demônio dele mesmo. A famosa hipocrisia, né, gente? Mas ele é o sangue muito puro, entendeu, gente? Super coerente com o discurso dele. Parece até que tá se perdendo no personagem. E o próximo nós temos o traidor.
E neste perfil de vilão, a motivação é a sobrevivência. Portanto, ele trai o protagonista para garantir que irá sobreviver, entregando informações para garantir fama, fortuna ou apenas para não morrer. O desafio é que ele fica muito próximo aos protagonistas, mas segue sua própria agenda, manipulando, sabotando e desviando todos os objetivos para garantir o seu. E como exemplo, nós trazemos mais uma vez aqui um personagem da saga Percy Jackson, Não que é é comboísmo. Não estamos fazendo quem deu. Não, Completando o gente. Rick Jordan aqui, gente. Não é culpa nossa que tem os exemplos perfeitos. Não é É culpa porque nossa, ele é né? literal, gente. Entendeu? Fazer o quê? Se ele pegou o Luke, você vai ser do traidor. Que, Gente, não é culpa nossa, entendeu? O tio Rick é que segue acertando sempre. Exatamente. E o Luke, gente, ele é o exemplo perfeito do traidor, porque todo o plot do primeiro livro lá do Percy Jackson, que dá início a toda a trama, é sobre a traição do Luke, que ele é o verdadeiro Zé Ruela que tá por trás de tudo. Literalmente, tipo, o livro termina falando, ele é o traidor. Ele é o traidor. É literalmente Gente, assim. literalmente, ele tem a alcunha de traidor. Literalmente, gente, eu tô dizendo que Gente. o Rick é literal, gente. Ele fica sabotando os negócios, coisa ali, a árvore da Thalia, envenenar a árvore da Thalia, entendeu, gente? Ele fica dando informações pro Cronos. Gente, Gente, é literal, não é metafórico, não é linguístico, é literal. O tio Rick acerta literal, sempre. Gente, vocês ficam aí duvidando da gente quando a gente fala que o Rick é literal, tudo assim, não Gente, vão entender temos a complexidade provas. do Rick, entendeu? A genialidade. E o tio Rick segue sendo gênio, né, gente? É visivelmente de alta qualidade. E o último arquétipo aí do vilão, gente, é a vítima. A vítima. Ah, tá. Eu duvido muito, mas valeu. Parecido com o arquétipo de poder inocente. Nesse caso, o inocente se diz controlado, manipulado ou forçado a fazer coisas que alguém maior, pessoa ou entidade, pediu para que ele fizesse. Ele segura suas crenças que a única forma de sair desse processo é garantir que o plano do seu mestre seja executado e que assim ele garante sua própria sobrevivência. Seu objetivo é permanecer seguro. Dessa forma, ele irá praticar qualquer atrocidade em nome dessa segurança. Importante é que, por mais que seja vítima, irá utilizar de desculpas para dizer que não é culpa dela. Alguém forçou a sua atitude maldosa. Ai, tadinho, né, gente? Tadinho Muito dele. vítima. Falando em seguro que se reafirma. E como exemplo aqui, a gente pegou o Riley lá de Crepúsculo, né, gente? Super mega manipulado ali pela Victoria, né, gente? Porque a Victoria é ali, né, a vilão do Lua Nova e do Eclipse, né? E ela percebe que durante o Lua Nova que ela não consegue atacar os Scully. Porque a Alice tá lá prevendo tudo, gente. Entendeu, gente? E a Alice, né, prevê as coisas com base nas decisões das pessoas. Aí ela, e se eu parar de decidir e outra pessoa decide por mim? Então ela transforma o Riley, né? Detalhe que o Riley é tão insignificante pra Victoria que ele passa o livro inteiro sem o nome. Ele só ganhou o nome no filme, gente. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam dessa informação? Eu tô sabendo agora. Devem ter ouvido falar. Seria um vexame se não tivessem ouvido falar. E aí o Riley, enquanto a Victoria transforma os recém-criados, quem toma as decisões pela Victoria é o Riley. E o Riley, manipulado, gente, a Victoria fala o seguinte pra ele. Então, primeiro ela se finge, não, nossa, amo você, nossa, nosso romance, mas a gente não pode ficar juntos enquanto os Cullen existirem. Porque eles moram aqui perto da cidade que a gente tá, e como eles moram perto, eles vão querer intervir quando a gente tá se alimentando e tal. Então a gente precisa eliminar eles, entendeu? Pra nossa sobrevivência, entendeu, gente? Ou seja, aqui, né, gente, a vítima, né, faz as coisas pela sobrevivência, manipulado aí por alguém. A culpa nunca é dele, entendeu? Não, gente, é as circunstâncias. Exatamente. O Riley faz tudo isso pra sobreviver, né, gente? E literalmente ele pensa que ele tá fazendo todas as coisas que ele tá fazendo pra sobreviver, pra viver o amor dele com a Victoria. Ai, Mal coitado, sabe ele. gente. Tadinho. Gente, o Edward Clements, né, quando acontece o confronto, ele tenta fazer o Riley cair na real. Ela tá te manipulando. Eu Meu leio filho. mentes. Eu tô vendo que ela tá pensando, ela não liga pra vocês. Você morrer, foda-se, entendeu? E ele, não, ela me contou que você fica manipulando as pessoas, entendeu? Eu não vou cair no seu jogo. Gente, é muito iludido. Ô, gente, tadinho, né? Era tudo mentira! Era. Ah, não, pera. Ah, era tudo mentira. Tchau. Então a gente tem aí o arquétipo do antivilão, da besta, do valentão, da máquina, da mente mestre, o mal encarnado, o mercenário, o fanático,
o traidor e a vítima. Todos eles são aí arquétipos do vilão, que é um arquétipo do antagonista. E com certeza, né, como vocês puderam ver aqui, eles são bem mais comuns do que a gente pensa, né? Bastante presentes aí no mundo da literatura, não só da literatura, né, mas da cultura pop aí, como todos. Você só não sabia ainda até ouvir esse podcast as definições corretinhas de cada um deles. Precisa entender o que está acontecendo, é necessário? Então, né, a gente espera que vocês tenham compreendido todos os arquétipos, saibam agora reconhecê-los, entendeu? Quando você está aí lendo um livro, assistindo um filme, uma série, entendeu, gente? A gente tentou dar uns exemplos mais famosinhos pra que você consiga realmente identificá-los, assim, de cara, entendeu? A partir de agora, gente. Aí agora você sabe, agora você vai saber dizer por aí onde foi que você aprendeu isso. Foi ouvindo o podcast Lunasaurus Cast. Exatamente. Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do próximo episódio. A gente quer ver vocês aqui no próximo episódio também. Então é isso, pessoal. Eu sou a Artemisia Lopes. Eu sou Laura Zaca e até a próxima. Tchau, tchau.